Pessoal, então, enquanto o resto da turma não chega, a gente vai ir começando a nossa aula. Como é que estão os trabalhos? Vocês conseguiram fazer? Quem ainda falta me entregar? Lembrando que o prazo é hoje. Eu fiz ali, né? Alguns eu já corrigi, outros eu vi que eu recebi hoje por e-mail. Tem alguém que me mandou no WhatsApp também, que depois eu vou olhar ali. Eu fui lá na Ideal, daí a professora me ajudou a te enviar. Se eu não me engano, foi lá que eu acho que não enviou. Tá bom. Tá bom. Então vamos começar. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre recrutamento e seleção. Deixa só eu pegar o meu cronograma aqui para eu me situar. A gente vai falar sobre recrutamento e seleção, sobre avaliação de desempenho ou avaliação por competências. São esses dois os temas que eu separei para hoje. Quem já participou, todos vocês trabalham, né? Mas vocês já participaram de algum processo de recrutamento e seleção, assim, em grupo ou só individual? Em grupo. Em grupo? Eu participei dos dois. Dos dois. Tá. Eu gosto muito das duas modalidades, tá? Eu aplico as duas modalidades. Depende da situação, depende da vaga, depende do cargo, depende do que a gente espera do profissional. A gente precisa, a gente, quando eu digo nós, como gestores de RH, como equipe de profissionais de recursos humanos, precisamos identificar qual é a melhor forma de se fazer o recrutamento da equipe, se o recrutamento coletivo ou individual. Quando é uma vaga mais operacional, assim, tipo o pessoal para auxiliar de estoque, auxiliar de produção, eu acredito que o recrutamento individual é melhor, até para não expor muito as pessoas, mas quando é uma vaga de vendas ou de gestão, eu gosto de fazer em grupo. De jovem aprendiz também eu gosto de fazer em grupo, porque ali a gente consegue identificar melhor o perfil dos candidatos. O processo de recrutamento e seleção, então, ele é o segundo passo, na verdade, para a contratação de novos profissionais para uma empresa, para um setor, ou para, enfim, uma empresa que é simples, tem apenas 1 ou 2 funcionários, ou uma empresa que é maior, que tem de 100 a 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, precisa divulgar a vaga, faz a divulgação da vaga, a captação dos currículos, a pré-triagem dos currículos e depois vai para o processo de recrutamento e seleção, que envolve a entrevista com os candidatos. Em algumas situações é feita uma dinâmica para ver quem se destaca, quem se sai melhor, quem está melhor preparado para a vaga, dependendo muito, claro, pessoal, da vaga que a gente está recrutando, tá? Em algumas outras situações são aplicadas provas. Normalmente é prova de perfil profissional para conseguir identificar a pessoa, o perfil que vai trabalhar naquela função. A captação de pessoas, então, ela pode acontecer através da divulgação da vaga. A vaga lá na empresa nós optamos por divulgar nas redes sociais. Redes sociais a gente considera o Facebook, o Instagram e também o LinkedIn. Para algumas vagas específicas, nós divulgamos em empresas de recrutamento e seleção, porque aí nós precisamos de teste psicológico, que daí é o teste de perfil profissional, do perfil
do profissional que vai trabalhar para aquela função específica, principalmente quando é uma função de liderança, uma função de gerente. Aí se busca por profissionais qualificados. O que eu vejo acontecer muito, pessoal? As pessoas estão totalmente despreparadas para elaborar o seu currículo. Eu divulgo lá uma vaga que é de auxiliar de vendas. Eu recebo currículo de tudo, até de pessoas que querem se candidatar para jovem aprendiz. Isso que a gente coloca na divulgação da vaga para mandar apenas se tu te enquadra no perfil, mas o desemprego eu acredito que ele esteja tão alto que as pessoas arriscam, sabe? Vai que, né? Numa dessas dá certo. Só que para nós é uma trabalheira danada. Para vocês terem uma ideia, lá na empresa, o e-mail de recrutamento ele cai para mim e cai também para minha colega, que é minha assistente, que me ajuda nas demandas lá. Eu não tenho tempo de ler os currículos, eu leio quando me sinalizam, Lu, fulano de tal, para tal vaga, enviou um currículo para te dar uma olhada, porque eu não tenho tempo de ler todos. E eu estou hoje, quando eu abri minha caixa de e-mails, eu tinha um monte de e-mails para responder desde sexta, porque sexta eu estava em deslocamento, não abri meus e-mails. E tinha um monte de e-mails para responder e eu dei uma olhada na caixa de e-mail de currículos. Eu tinha 789 currículos não lidos, fora os que eu já li porque me sinalizaram que eu precisava olhar, que era uma indicação ou era um perfil que eu estou procurando. Eu estou procurando um enfermeiro em Criciúma, então por acaso apareceu, algum cliente mandou alguma coisa assim. E aí eu dou uma olhada, né? Procuro pelo nome que eles me indicam. Eu tenho vaga de enfermeiro para Criciúma, para Blumenau e para Curitiba. Então, normalmente, essas vagas vêm por indicação de algum dos nossos clientes, né? Que falam para as pessoas que existe a vaga na empresa. E aí a gente faz uma triagem dos currículos que vêm. Eu não consegui olhar os currículos que mandaram e-mail, eles mandam no meu WhatsApp ou no meu Skype, né? Lu, olha o currículo do fulano, do ciclano, do Beltrano, eles mandaram para ti. Mas hoje eu não consegui ler nada de tanta coisa que eu tinha para resolver de estar uma semana fora. A tamanha importância, né, que é o setor de recursos humanos na parte de recrutamento e seleção de pessoas. O mercado de trabalho de recrutamento e seleção faz o recrutamento interno ou tu faz o recrutamento terceirizado. Normalmente, quando eu divulgo alguma vaga nas redes sociais da empresa, lá no Instagram tem Emprego Santa Cruz ou Santa Cruz Empregos, enfim, eu não lembro qual é deles, que todas as vagas que eu coloco nas redes sociais da empresa, eles replicam no Instagram deles, né? Exceto um deles que cobra para fazer a divulgação, ele não faz isso, mas os outros, como utilidade pública, fazem, né? Em relação a recrutamento e seleção, ficou alguma dúvida? Eu quero só falar um pouquinho mais. Recrutamento e seleção. Eu tenho uma vaga para... Vou falar especificamente dessa vaga, tá? Eu tenho uma vaga para enfermeiro em Blumenau, Criciúma e Curitiba. São 3 vagas. Eles vão atender região. Criciúma e região, vão viajar toda aquela região ali. Blumenau e região, vai pegar parte do litoral, parte do oeste. Curitiba vai viajar toda a região metropolitana de Curitiba. É representante comercial externo, técnico. Precisa ser enfermeiro ou precisa ser biomédico. Por que é que não pode ser farmacêutico? Porque eles vão vender uma linha específica de produtos e materiais para a saúde. Eles vão atender especificamente hospitais. Então, eles precisam ter um conhecimento técnico específico, que somente estas 2 profissões têm.
Ah, professora, mas por que não pode ser um técnico de enfermagem? Por que é que tem que ser um enfermeiro? Porque o laboratório exige. O laboratório que eu vou representar nestas 3 regiões exige que eu tenha um enfermeiro ou uma enfermeira. Falando de um modo pejorativo, tá? Pode ser o ou a. Por que é que precisa ter conhecimento técnico específico? Porque quando for vender, vou pegar o exemplo de uma seringa, tá? Uma seringa específica no Hospital Santa Cruz. Eu vou lá vender uma seringa específica de determinado fornecedor. Eu, como enfermeira, preciso falar desta seringa, da importância dessa seringa, o quanto ela é útil, o quanto ela é esterilizada, o quanto ela é segura para a saúde das pessoas, o quanto as pessoas não correm risco se o hospital utilizar essa seringa, e em algumas situações eu, como enfermeira, vendendo a seringa, preciso fazer um teste. Vou fazer teste em paciente? Não. Lá no hospital tem um boneco que eu dou o nome de Alfredo, é um boneco de testes, e ele tem veias, não são veias de verdade, são veias de mentirinha. Mas é para a gente fincar a agulha e fazer o teste se está sabendo pegar veia ou não. E, inclusive, nesse boneco, as veias conseguem se esconder, como acontece na gente, né? Pode acontecer de furar e não achar a veia. Como é que sabe? Tem um fluido dentro desse boneco lá que tu sabe se tu pegou, se tu não pegou a veia. Então, precisa ser um biomédico ou um enfermeiro, porque é um pré-requisito do nosso fornecedor. E aí eu vou olhar só os currículos que vierem com esta característica, com esta formação. Precisa ter registro na ordem, no Corém, no CRM? Não, não precisa, porque não vai atuar na área da saúde, vai apenas vender os produtos. Então, eu vou pegar o currículo, vou analisar. Ah, é enfermeiro? É enfermeiro. Formada há quanto tempo? Ah, está formada há X anos. Já trabalhou no hospital? Sim, já trabalhou no hospital. Quantos anos e qual hospital? Tem uma veia comercial, já vendeu alguma coisa algum dia? Sim, já vendeu algum dia alguma coisa. Sabe dar treinamento? Tem boa comunicação? Tem boa comunicação. Ok, esse cara aqui, eu vou marcar uma entrevista com ele. E aí, quando é de longe, assim, eu não viajo até lá para fazer as entrevistas, tá, pessoal? Eu marco elas todas online, faço as entrevistas online, depois na contratação eu analiso se existe a necessidade de eu ir até ele ou eu vou trazer esta pessoa até a matriz. Normalmente eu trago a pessoa para a matriz, para fazer uma integração, conhecer a matriz, conhecer a equipe de trabalho, receber os materiais de trabalho, carro, notebook, celular, tudo que vai precisar para trabalhar, e depois vida que segue, eu faço visitas pontuais quando necessário ou quando tem um evento e é chamado e a gente conversa. Assim acontece também com outras vagas, auxiliar de vendas para a área comercial, auxiliar de vendas interno. Existe um degrau, existe um crescimento. Todos lá na empresa entram como auxiliar de vendas, com salário piso da categoria, e ele constrói a sua carteira. À medida que ele constrói, depois ele acaba sendo promovido para consultor interno de vendas. Quando passa de auxiliar para consultor, começa a ganhar comissão, enquanto auxiliar não ganha comissão. Por quê? Porque não tem contato com o cliente, só faz cotação. Está aprendendo a trabalhar de como se vendem produtos médico-hospitalares. Ah, vocês têm preferência por alguém? A gente conversa com as pessoas com o perfil mais adequado, mais próximo do que a gente busca. Se eu tenho preferência por quem já trabalhou em farmácia, porque já tem algum conhecimento de medicamento e de material. Não tem conhecimento de material hospitalar, mas já sabe identificar uma seringa de 3, de 5, de 10, de 20. É mais fácil. Ah, mas é tão óbvio uma seringa de 10 e uma de 20. Não, pessoal, não é tão óbvio, porque muda o milímetro, o diâmetro, sei lá o que, da agulha lá também. Então, é um pouquinho mais complexo do que a gente pensa. E a gente procura sempre pessoas que já trabalharam um pouco nessa área da saúde. E para o estoque?
O estoque existe, um pré-requisito? Existe. Vontade de trabalhar. Aí o resto a gente ensina. Aí vai aprender o que é soro, o que é fralda, o que é curativo, o que é seringa, o que é bengala, o que é cadeira, o que é medicamento, o que é controlado, o que não é, aprende tudo. Que a empresa dá o treinamento daí para trabalhar lá. Saber armazenar, saber separar, saber conferir, saber embalar, saber expedir, aprende de tudo. E dentro do mercado de trabalho, tem também a empregabilidade. O que é empregabilidade? A empregabilidade é o quanto eu estou preparada para o mercado de trabalho e o quanto eu estou preparada para me manter no mercado de trabalho. Existem fatores e variáveis que influenciam nisso? Sim, existe. O momento econômico que o país está passando, ou o estado, ou a região, ou a área de atuação, a natureza das vagas, dependendo da situação, o clima tem interferência, dependendo da situação, como nós vivemos agora recentemente a pandemia, a saúde tem, né, a sua influência também sobre a empregabilidade, sobre alta de empregos, queda de empregos, tudo isso oscila. Aqui em Santa Cruz, eu costumo dizer que nós temos 2 safras, na verdade 3, não, 2, vamos dizer, a safra do fumo e a safra da mora e da chalingo. A safra da mora e da chalingo começa no segundo semestre para o início do ano seguinte, que é quando eles aumentam a produção para se preparar para o Natal e para o verão, para o Dia das Crianças, para o Natal e para o verão. Terminou essa safra, começa a safra do tabaco, que é a safra das fumageiras. Aí o pessoal começa a trabalhar ali por janeiro, fevereiro, e vão até junho, julho, às vezes se estende até outubro. Tem gente que a vida inteira trabalha de safra, sai de uma safra para outra safra, sai de uma safra para outra safra, não tem um emprego fixo, assim como a maioria de nós. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada errado nisso. Ela está trabalhando, está fazendo o melhor dela. Ela só teve o azar de não ser efetivada em nenhuma das 2 pontas. Mas em algum momento alguém vai olhar para essa pessoa e ela vai efetivar ou lá ou cá. Isso acontece, tá, pessoal? Tem o filho de uma pessoa que eu conheço, que às vezes ajuda minha mãe aqui. Ele trabalhou desde muito jovem na safra da Line One. E ele fazia sempre aquela safra de 11 meses, né? Quando dava 11 meses, ele era desligado, ficava um mês em casa, era tipo uma férias. Para fumageira só era mais caro, né? Porque pagava uma rescisão. Ficava um mês em casa, 2 no máximo, e voltava. Isso perdurou por muitos anos, até que ele efetivou. E hoje ele é funcionário efetivo da Alliance One. Eu não sei dizer para vocês em que setor ele trabalha, porque eu nunca me aprofundei muito nisso. Eu só fiquei mega feliz quando a mãe dele contou para minha mãe que finalmente ele tinha efetivado na fumageira e não é mais funcionário de safra, não ia mais passar por aquela situação. O que é que nos torna profissionais com garantia de emprego, com empregabilidade, aptos para o mercado de trabalho? A nossa qualificação pessoal, o nosso desenvolvimento, isso que vocês estão fazendo hoje, de estarem aqui no curso comigo, assistindo aula, me ouvindo falar sem parar sobre empregabilidade, sobre o processo de seleção, cursos de aperfeiçoamento em determinadas áreas. Eu acho que esse slide está repetido. Tá. E o que mais? O nosso conhecimento. O nosso conhecimento, a nossa experiência, aquilo que nós desenvolvemos de melhor em nós, aquilo que nós entregamos de melhor para as empresas, aquilo que... Só um pouquinho.
aquilo que nós temos de melhor para entregar como profissionais. Migração de postos de trabalho da indústria para a área de serviços, maior exigência de qualificação, cada vez mais as empresas estão exigindo mais qualificação dos profissionais, mais competências técnicas e comportamentais, aumento e diminuição de postos de trabalho, isso oscila, tá? O aumento e a diminuição de postos de trabalho oscila de acordo com o período do ano. Vocês devem ter visto recentemente, agora foi o que mais passou nos jornais, na TV, sobre os trabalhos análogos à escravidão. Aconteceu na serra, aconteceu na campanha, na plantação de arroz, e a gente precisa estar muito atento a isso, né? Quando a oferta é demais, o santo desconfia, depois tu chega lá e o negócio não é o que era, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, os profissionais que estão no mercado de trabalho em busca de uma colocação ou uma recolocação precisam estar muito atentos. E uma coisa que eu sempre digo para as mães, quando a gente recruta jovem aprendiz, elas não participam da entrevista, elas vão junto, mas eu não deixo elas participar da entrevista, porque eu quero conversar só com eles, eu quero ver como eles se saem, eles precisam conseguir se defender para conseguir a vaga. Mas depois, para assinar o contrato, sim, as mães vêm, elas participam daí de uma conversa comigo ou com a minha colega, onde a gente explica todos os processos, como funciona o contrato, como vai acontecer, como vai ser o trabalho desse jovem, como vai ser o curso desse jovem. E eu sempre oriento que se elas têm mais filhos, elas precisam receber as informações da empresa. Não é simplesmente, o meu filho está trabalhando e está tudo certo. Não, tem muita empresa que explora, que judia, tá? E a gente precisa estar muito atento a isso. E a gente viu algumas situações muito recentes aí na mídia, inclusive com menores de idade, né? Então, acompanhar as mudanças que eu digo é a mudança no mercado de trabalho. O que está em alta? O que a gente costuma brincar que está na crista da onda hoje são os profissionais de marketing, os profissionais de TI, profissionais de RH são criaturas raras no mercado. Eu, quando precisei substituir a minha funcionária lá, minha colega, eu levei algum tempo para conseguir achar uma substituta. Tem pessoas para trabalhar? Tem. Tem pessoas qualificadas? Tem. E o perfil comportamental fecha com o que tu busca, fecha com o que é a cultura da organização, fecha com o que tu pretende entregar, fecha com o teu projeto para a organização. Não fecha, então vamos continuar procurando até achar, porque eu não posso simplesmente colocar alguém para preencher a vaga. E também não posso simplesmente colocar alguém. Esse alguém precisa querer trabalhar também na minha organização, na minha empresa, junto comigo, com os propósitos que eu apresentei, com as ideias que eu apresentei no processo de recrutamento e seleção, com as tarefas e as demandas que eu apresentei. A pessoa precisa comprar a ideia de querer trabalhar, né? Então, quando a gente está fazendo um processo de recrutamento e seleção, sempre é importante, depois que capta os currículos e marca a entrevista, apresentar a empresa, falar o que a empresa é no mercado de trabalho hoje, onde ela atua e tudo mais, qual é o segmento. Segundo, falar sobre a vaga. O que é que tu vai desempenhar nesta vaga? O que é que tu vais fazer? Quais vão ser as tuas tarefas, as tuas demandas? O que é que se espera de ti todos os dias? Além de, claro, proatividade, iniciativa, relações intra e interpessoais e tudo mais. E aí a gente fala do pacote de benefícios e, por fim, o salário. Eu costumo perguntar para as pessoas se isso interessa. Isso te interessa, esse salário tá bacana, tá de acordo com o que tu busca. Se a pessoa responde que não, eu dispenso ela do processo seletivo, eu não descarto ela,
eu não excluo, eu não elimino, eu não queimo a pessoa, eu apenas digo não. Então, se não está de acordo com o que tu busca, tu fica bem à vontade, pode sair do processo seletivo. Quando eu tiver uma outra vaga dentro do padrão que tu espera, porque daí normalmente a pessoa me fala, não, eu imaginava que o salário era R$3.000, R$4.000. Quando eu tiver alguma coisa dentro desse padrão, eu volto a te chamar para conversar, se o teu currículo corresponder às exigências da vaga. E aí fica tudo certo. Então, o conceito de empregabilidade que eu coloquei para vocês é a qualidade que as pessoas possuem que correspondem às necessidades e às exigências que o mercado de trabalho tem para cobrir as oportunidades. E agora, eu pergunto para vocês, se vocês fossem analisar de 0 a 10, qual é o nível de empregabilidade que vocês estão? Se está muito baixo, se está abaixo de 7, se está abaixo de 6, 7 ainda está bom. Se estiver abaixo de 6, tipo 4, 5, o que é que vocês planejam fazer para melhorar a condição de empregabilidade para vocês? Se é para vocês refletirem, tá, pessoal? Não precisam me responder, é para vocês pensarem. Se hoje eu sair do emprego que eu estou, qual é a condição que eu tenho para me recolocar no mercado? Quanto tempo eu vou levar para me recolocar no mercado? Eu consigo de imediato? Vai demorar? Não vai demorar? Meu currículo é bom? Eu estou trabalhando onde eu gostaria de trabalhar ou não? Não era aqui que eu queria trabalhar, não é com isso que eu quero trabalhar, meu objetivo é outro. Se não é, o que vocês estão fazendo para atingir o objetivo de vocês? O que vocês estão tentando para alcançar, para chegar lá? A movimentação e o planejamento. É muito importante a gente planejar toda a movimentação no quadro de pessoal da empresa. Eu tenho uma movimentação planejada já para a empresa lá, uma troca de pessoa, de setor, na verdade é uma promoção, e já estou com a movimentação de substituição de quem vai entrar para trabalhar no lugar dela pronta, né? Então, precisa tudo ser planejado, porque não adianta eu tapar o sol com a peneira, tiro uma pessoa daqui para cobrir uma falta que eu tenho em outro setor, e eu não tomo conta das demandas de resolver, então eu tapo um buraco e destapo outro, ou como diz um colega meu, né? Eu só coloco mais um balde para o furo do telhado e eu não fecho o furo do telhado. Então, a gente precisa planejar, a gente precisa conciliar os objetivos da organização e também dos profissionais da empresa. Por exemplo, não adianta eu falar que eu vou promover a Claudete para gerente e a Claudete dizer para mim, mas Lu, eu não estou preparada para ser gerente, eu preciso me preparar. Tu pode me dar um tempo para isso, ou isso precisa ser imediato, se eu não aceitar, tu vai colocar outra pessoa. Eu não posso empurrar uma função goela abaixo, digamos assim, nas pessoas. Elas precisam estar aptas, preparadas, elas precisam querer, elas precisam almejar estar naquela profissão, naquele cargo. Não é tão simples assim. As estratégias empresariais precisam estar alinhadas também com o RH, ou, na verdade, o RH precisa se alinhar com as estratégias da empresa, e o RH precisa desenhar, junto com os gestores de cada área, qual é o perfil das pessoas. Por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês, eu preciso contratar um enfermeiro em Criciúma, em Blumenau, em Curitiba. Qual é o perfil desse enfermeiro ou desta enfermeira? O que essa pessoa precisa saber? Qual é a área de conhecimento? Qual é a área de abrangência? Qual é o domínio que essa pessoa precisa ter para que ela contribua com a organização? Porque ela vai vender, né? Ela, além de dar treinamento nos hospitais sobre os materiais, ela também vai vender, ela vai padronizar, ela vai ter uma série
desafios aí para testar os seus talentos. Vou dizer para vocês que da semana passada nós tivemos a semana de convenção dos externos, né? Eu fiquei um dia na filial e os outros dias eu fiquei na convenção dos externos, até para observar a questão comportamental deles, as dores que eles trouxeram, porque eu fiz uma palestra sobre inteligência emocional para eles, eles participaram muito, e depois houveram outras palestras e outras conversas, e eu precisava saber o que é que está acontecendo na rua com essas pessoas, porque não é simplesmente eu pegar uma pessoa, colocar dentro de um carro, entregar um notebook, um celular e dizer, vai meu filho, vende seringa. Não é assim. Porque quando ele sai, ele deixa em casa, ele ou ela, uma esposa ou um esposo, os filhos, deixa o gato, deixa o cachorro, o passarinho, o papagaio, o periquito, e vai batalhar, vai à luta. E essa pessoa tem necessidades, essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa nem sempre vai estar com o astral aqui em cima. E a régua do mercado, quando eu digo a régua, o nível de exigência é alto. Então, uma coisa que eu falei para eles lá, quando tu chega num cliente, não adianta chegar, nossa senhora, eu cheguei aqui com uma dor de cabeça, peguei um trânsito do cão, uma tranqueira, choveu no caminho, quase não enxergava. Não, chega lá com um sorriso no rosto, não adianta apenas estar bem vestido e ter uma conversa alinhada. Tu precisa chegar sorrindo. Como um colega falou hoje para mim no depósito, e demorou para cair minha ficha, gente, eu vou dizer para vocês, viu? Demorou para cair minha ficha. Ele falou para mim assim, Bato, viu só, Lu, o que aconteceu esse final de semana? Falei, não, o que aconteceu? Azedou o vinho. E eu olhei para ele e disse, azedou o vinho? Mas tu tomou vinho estragado? Não, lá em Porto Alegre, ontem de tarde, azedou o vinho. O vinho lá de Caxias azedou, ele dizia para mim. Eu não estava nem conseguindo pegar o que ele estava me passando, porque eu estava vindo de um problema, indo para outro problema. Ai, tu não tá me entendendo? Eu disse, não, eu não tô te entendendo. O Inter perdeu ontem pro Caxias, azedou o vinho. Eu disse, não, eu acho que o vinho ficou, foi bom, né? O vinho ficou, foi bom, conseguiram tontear o Inter, na verdade. Mas é mais ou menos isso. Tem que chegar chegando, chegar brincando, chegar cativando o cliente, porque senão o cliente depois ele fica até sem vontade de receber esse representante, essa pessoa, e eu fiquei o resto do dia com aquele negócio do vinho azedo na cabeça, porque ele me pegou de manhã cedo na passada, assim, e tu viu só, me segurou pelo braço e tu viu só, Lu? Aí eu olhei para ele e disse assim, mas tu é colorado? Não, Lu, eu sou gremista, por isso que eu tô te dizendo que o vinho é azedo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, vamos seguir. Sobre recrutamento e seleção, era isso que eu tinha. E eu preciso saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para me falar. Se vocês são tudo colorado e também tomaram vinho azedo. Eu acho bem difícil, assim, às vezes, arrumar um emprego, porque todo que é lugar que a gente vai, eles exigem experiência, mas se ninguém te dá oportunidade, como é que tu vai conseguir alguma coisa na vida? É verdade. Se ninguém te dá o primeiro passo lá, como é que tu vai ter experiência do que nem eu tô fazendo RH? Eu não tenho experiência, daí eu nunca vou conseguir um emprego se ninguém me dá oportunidade. Aí, tipo, o dinheiro que eu tô Quando é uma vaga, eu gastando vou em te vão. contratar. Daí, tipo, o dinheiro que eu tô gastando, sabe, prof, assim, já faz 2 anos que eu tô fazendo. Uhum. Tipo, daí eu nunca vou conseguir, porque todo mundo quer experiência, mas se ninguém dá oportunidade, como é que a gente vai conseguir alguma coisa? Deixa eu te contar como foi que começou comigo, tá, Jane? Eu comecei Sim. como recepcionista em um escritório de contabilidade, tá? E de xereta, eu fui parar no departamento pessoal. E isso fazem 22 anos.
Então, quer dizer, de repente, tu não vai conseguir entrar direto no RH. Tu vai entrar em um outro setor na empresa, mas demonstra o teu interesse. Não precisa pedir para o teu gestor ou para o gestor da área que tu quer trabalhar em RH, mas demonstra o teu interesse. O que é que foi que eu comecei fazendo lá? Eu fazia folha de pagamento das domésticas. De repente, se tu tiver um bom relacionamento onde tu trabalha hoje com as gurias do RH, vale conversar com elas e dizer, olha, quando vocês tiverem uma vaga aqui no RH, me dá uma oportunidade, eu quero aprender, eu quero trabalhar. E começar por um escritório de contabilidade é uma baita escola. Porque tu vai começar, como eu costumo dizer, pelo chão. Vai começar processando folha de pagamento, sabe? Vai começar processando impostos, vai começar processando, declarando e-social e outras coisas. E aí tu vai ter embasamento para depois chegar no recrutamento e seleção, para depois tu conseguir. E as empresas maiores, elas costumam dar oportunidade. Tu entra lá como auxiliar e consegue. O que não pode é desistir. Não pode, tem que ser persistente. Eu fazia a administração de empresas quando eu fui para o escritório de contabilidade. Daí eu troquei para ciências contábeis. Depois de ciências contábeis, eu fiz gestão de pessoas. E aí depois eu comecei a fazer pós e hoje eu estou fazendo mestrado. Então, eu ia dizer, faz mais de 20 anos que eu estudo, mas não, eu estudo desde que eu tinha 4 anos, né? Então, mais de 40. Mais de 40. E a gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente não pode esmoecer, se deixar abalar por essa situação. Essa vaga que eu preenchi foi em dezembro, que eu preenchi a vaga de RH lá na empresa. Eu contratei assistente, eu precisava de uma assistente, precisava ter conhecimento, mas à medida que a empresa cresce, à medida que nós estamos em crescimento, provavelmente para o final do ano, eu não sei dizer a quantas vai ficar a nossa meta, quantas vai o nosso crescimento, mas podem surgir vagas no RH de novo. Eu posso fazer uma seleção interna? Eu não gostaria. Eu não gostaria de fazer uma seleção interna para o RH e eu vou dizer por quê? Porque as pessoas que estão nos outros setores, elas têm um círculo de amizade dentro da empresa. E aí vai vir lá de outro setor para dentro do RH, vai ter acesso a muita informação. E sempre tem o Joãozinho lá, que é o melhor amigo do fulano. E aí, o que é que vai acontecer? Vai contar, vai vazar informação. Então, para o RH, eu gosto sempre de buscar gente de fora. Joyce, eu trabalho na Cirúrgica Santa Cruz. Eu sou líder do RH na Cirúrgica Santa Cruz. Prof, eu trabalho na concorrente. Onde tu trabalha? Medilar, em Veracruz. Tá de brincadeira? No RH? Não, eu trabalho no setor de licitações. Na licitação trabalha. Sabe que eu trabalhei 5 anos no RH da Medilar? Sério? Sério. Nossa. Saí de lá, fui trabalhar em uma construtora e a Cirúrgica Santa Cruz foi na construtora me buscar. É bacana. Eu tinha uma vaga também no setor de licitações lá, mas já preenchi. Olha aí. É muito rápido, sabe? Sim. E o interessante é que na vaga que eu mandei o currículo, eles estavam pedindo ensino superior concluído ou em andamento. E eu não tenho nenhum dos dois, porque não considero o técnico como superior, seria faculdade. E mesmo assim eu mandei o currículo, né? Tentei, fiz a entrevista e o meu gestor gostou da entrevista, gostou do que foi dito e me contratou. Tô quase há 1 ano. Em junho fecha 1 ano que eu tô lá. Quem te entrevistou foi o Maurício? Não, foi o César. O César saiu, né? Saiu. Agora está o Maurício como nosso gestor.
Maurício é um cara bacana. Sim. Vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento, então? Deixa eu ver só o nosso tempo aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, só da Joyce que me perguntou. E vamos para treinamento e desenvolvimento. Fazer um resgate histórico do treinamento e desenvolvimento, que desde os primórdios dos homens das cavernas já eles passavam para os seus descendentes a questão de sobrevivência humana, os pais passavam para os filhos como caçava, como fazia a busca pelo alimento, as mães passavam para as filhas como cuidar e manter a família, a questão de como fazer o fogo e se proteger do frio. Desde sempre a gente passa por treinamento, né? Quando a gente nasce, a gente cresce, a gente vai se desenvolvendo, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a escrever, a gente deixa de tomar o TT, como diz a minha afilhada, né? A gente deixa de mamar, e aí começa a introdução de alimentos, frutas, tudo primeiro muito picado, porque tem aquela questão da digestão, da deglutição, de mastigar, mas depois a introdução começa a ficar maior até que a criança começa a conseguir se alimentar sozinha, começa a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, e tudo sempre tem um mentor, porque a criança olha o que o pai faz, o que a mãe faz, o que o irmão faz, e ela tende a imitar. Ela tende a imitar os sons, ela tende a imitar o andar, ela imita ver dançando na TV, ela imita dançar também. Então, desde sempre, desde que a gente nasce aprendendo. E segundo Lacombe, as empresas não treinam e desenvolvem seus funcionários, que não treinam, as empresas que não treinam, elas podem enfrentar dificuldades competitivas por falta de gente preparada para os seus cargos. Então, quer dizer, tu entra como auxiliar em uma vaga, mas tu pode vir a ser assistente, tu pode vir a ser analista, tu pode chegar a uma função de liderança, de coordenador, supervisor, gerente. O Maurício, eu lembro, quando ele entrou na licitação da MedLive, eu trabalhava lá, ele entrou como coordenador, hoje ele é o gestor do setor, ele foi promovido a supervisor, ele foi promovido a gerente, então é um crescimento que a gente constrói. E como é que a gente constrói isso sozinho? Não, a gente recebe treinamento, a gente recebe incentivo, a gente recebe informações, a gente constrói esse desenvolvimento dentro da empresa, né? E uma coisa que eu costumo falar muito, que a gente busca ter conversas com os funcionários sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento, conversas de alinhamento, do que nós esperamos, porque não tem como eu simplesmente contratar uma pessoa e colocar para trabalhar, toma essa tua mesa, teu computador, te vira, não é assim. Eu preciso fazer uma introdução, eu preciso fazer uma orientação, eu preciso investir. Eu invisto quando eu contrato, eu invisto quando eu treino, eu invisto quando eu preparo. Então, tem toda essa situação que precisa ser feita, que precisa ser preparada e desenvolvida por parte da empresa com o colaborador. É como a Jane falou e a Gislaine argumentou também, precisava ter curso superior, mas exceto essa questão do enfermeiro, para vaga de RH, para vaga de auxiliar ou assistente de logística ou para auxiliar de vendas, eu gosto de contratar pessoal de farmácia, gosto de contratar pessoal de farmácia, mas aí tem uma menina lá que trabalhava numa confecção por muito tempo, por que é que eu não vou conversar com ela? Por que é que eu não vou saber o que ela tem para me oferecer? O que é que ela tem para falar? Daqui a pouco ela tem uma baita de uma lábia, uma tremenda de uma conversa, e ela vai agregar muito. No setor de licitações, tem o setor de dispensa. Quem trabalha com dispensa negocia muito com o cliente.
Então, não precisa necessariamente ser uma pessoa que já trabalhou com venda de medicamento, mas uma pessoa que já trabalhou com negociação, que sabe negociar. Ah, mas eu trabalhava vendendo roupa, eu não negociava, eu só vendia. Tu vai desenvolver essa habilidade, porque a habilidade da fala, do convencimento, tu já tem. Então, agora tu vai desenvolver a habilidade de argumentar, de convencer, de negociar com os clientes. É completamente diferente, mas sim, a empresa precisa ajudar os seus colaboradores a fazerem isso. Treinamento e desenvolvimento, então, são aquisições sistemáticas e contínuas de conhecimentos capazes de provar o desenvolvimento de novas habilidades e competências. Nós tivemos um treinamento de lideranças para os líderes lá da empresa. Foram 4 sábados o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, com um intervalo para o almoço. Muitos dos meus colegas líderes saíram de lá outras pessoas, com outro perfil comportamental, mais incisivos, outros mais duros, outros mais flexíveis, outros com maior capacidade de diálogo, de argumentação, de ouvir a sua equipe, de conseguir analisar a sua equipe, de conseguir argumentar com a sua equipe. Então, houve uma mudança no perfil das pessoas. Segundo que a Venato, treinamento é um meio de desenvolver as competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas, inovadoras. E desenvolvimento é o processo de crescimento pessoal, onde a gente visa ampliar os conhecimentos e as experiências. Então, existem as 2 modalidades. Eu posso dar um treinamento para a equipe, que o que acontece, os laboratórios fazem treinamentos para a equipe de vendas. O RH trabalha com o desenvolvimento das equipes, então eu levo lá para eles conteúdos, materiais, assuntos para desenvolver, para colocar eles num processo de crescimento, para colocar a equipe em um processo de pensar, de se autoanalisar, de o que é que eu estou fazendo, como eu posso melhorar. E isso tudo trazem reflexões. O treinamento, então, ele é uma resposta estruturada a alguma necessidade de conhecimentos, de habilidades, de competências. O treinamento acontece quando a organização cresce e precisa acompanhar. Eu costumo falar que dentro do treinamento a gente tem a mudança do chá, né? Que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que são extremamente importantes e vários fatores que impulsionam as empresas a proporcionarem o treinamento para os seus funcionários. Profissionais recém-formados que entram na organização. Quando existe uma mudança de função, uma promoção, a gente proporciona um treinamento. Quando troca de setor, como foi essa situação de uma menina do vendas que foi para o compras, ela vai passar por um período de trainee, que a gente chama, né, de treinamento. Quando a gente contrata novos empregados, que foi a situação que eu falei para vocês, de quem entra lá na logística ou entra no vendas, passa por todo um processo de treinamento. Quando tu tem multifunções, que tu ataca em todas as pontas, e tem muitos profissionais multifunções. Conflitos internos, a gente também faz um treinamento para tratar de conflitos internos, porque as pessoas conversem mais. Ah, mas as pessoas precisam ser treinadas para conversar? Precisam. Precisam, porque existe no mundo pessoas que apenas sabem falar, são as donas da verdade e não sabem ouvir o colega. E isso é um baita de um problema. E a diminuição da capacidade produtiva, quando a gente identifica isso na equipe, a gente também tenta promover, organizar um treinamento para melhorar o rendimento da equipe. Caiu a produção. Por que é que caiu a produção? Trocaram de máquina, é uma máquina nova, o pessoal não está preparado para trabalhar nessa máquina nova, vamos treinar.
Trocaram o sistema, é um sistema novo, vamos treinar a equipe para trabalhar nesse sistema. Indicadores de treinamento, a expansão da empresa, quando a empresa cresce, ela precisa treinar os seus funcionários, preparar eles para o crescimento da empresa. Quando há redução do número de empregados, porque um vai precisar assumir as demandas, as tarefas do outro, também elas precisam ser treinadas. Quando existe uma mudança de métodos e processos de trabalho, vem de novo a questão do sistema, mudou o sistema da empresa, as pessoas precisam ser treinadas para trabalhar nesse novo sistema. Inserção de novas tecnologias, por exemplo, no estoque, eles trabalhavam com um coletor, agora eles trabalham com um celular para coletar as mercadorias. E a baixa na produtividade, de novo, né? A baixa na produtividade é uma tremenda de uma dor de cabeça para todas as organizações. Os métodos de levantamento das necessidades de realizar treinamento. É a análise organizacional, onde a gente faz o diagnóstico da organização, a missão e a visão. A gente faz uma análise no RH, determina quais são os comportamentos, as atitudes, as competências necessárias para a equipe, outro treinamento. Análise de cargo, a gente faz um exame, a gente analisa quais são os cargos, quais são os requisitos exigidos. Vai haver uma promoção de assistente para analista, qual é o treinamento que eu preciso dar para essa pessoa assumir como analista, ou ela vai passar para a função de líder, está pronta, está preparada para ser líder? Eu preciso dar algum treinamento? E a gente faz uma análise, então, de todos os treinamentos, e aí tem uma matriz de treinamentos, onde eu programo todos os treinamentos, eu não digo para o ano, mas para o semestre, porque no ano muita coisa pode mudar, né? Eu posso programar um treinamento para outubro, que daqui a um pouco eu não posso esperar até outubro, eu preciso antecipar, então precisa estar de olho em tudo isso. O resto é avaliação de desempenho. Eu vou precisar, o nosso tempo aqui está acabando, eu tenho 4 minutos. Deixa eu ver coisa aqui. Eu vou precisar encerrar. E eu vou mandar o link para vocês lá para a gente conectar de novo para eu falar sobre a avaliação de desempenho. Tá, pessoal? Já coloco o link lá no grupo.